Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Martins, esposo de Maiara Martins, dono aqui do canal A Casa dos Martins, e hoje eu fui convidado para estar aqui com ela, para a gente falar um pouco a respeito do que aprendemos na nossa história de casados, né? Já no último mês nós fizemos 10 anos de casado, e nesse período a gente recebeu Muitos conselhos. muitos conselhos, muitas dicas. E aí a gente está aqui para compartilhar com vocês para ver o que funcionou, o que não funcionou, né? Refletir também se o que a gente aprende até hoje serve ainda para o resto das nossas vidas. Será que tem muita coisa ainda para aprender? E é essa a ideia, é compartilhar com vocês o que a gente aprendeu e ver se ajuda em alguma coisa aí na vida de vocês, tá bom? Certo. Nós, antes de casar, fizemos acompanhamento com 3 casais de amigos nossos, muito queridos, e eles nos deram conselhos que foram muito importantes na nossa vida. O primeiro deles é decisões grandes, sempre em conjunto. Do que estamos falando? Vamos dar um exemplo. Paulo César não pode, por si só, decidir chegar aqui em casa com um carro que custe caro, muito caro, sem que a gente converse antes. Ou com um cachorro, que é uma coisa que dura por um bom período de tempo, né? Sim, esse tipo de decisão que é muito importante, a gente sempre tem que tomar em conjunto, né? Conversar primeiro e aí os dois estando de acordo, aí sim tomar uma decisão. Sim. É aquela coisa, né? Se a gente uma decisão importante, a gente tem que atuar como time. E aí porque se der certo, ótimo, vamos nos abraçar e comemorar. Mas se der errado, a gente também vai se abraçar enfim, Sofrer e junto. sofrer juntos, né? Do contrário, ficaria aquela coisa, eu te disse, eu avisei, eu falei, e isso não contribui nada com o casamento. Isso tivemos conselhos de alguns amigos muito importantes nas nossas vidas, e isso de fato é, serve e é muito útil ter isso para nossas vidas. Principalmente, né, na época que esse conselho foi dado, ainda mais agora que estamos numa fase bastante feminista, a pessoa deu um exemplo de uma moça que ela tinha o próprio salário dela, né, que aqui nós também não temos divisão entre o dinheiro é da família, e ela comprava o carro, não comunicava o marido às vezes tinha até algum conselho interessante sobre o carro, que poderia ajudar e ela não considerava ele. E a pessoa... Você quer descer? Pode ir lá. Florinha quer assistir desenho. E aí a pessoa não considerar o outro é muito chato, né? Imagina, você compartilha uma vida com a pessoa e a pessoa toma uma decisão tão importante sem nem perguntar a opinião do outro. Pois é. Então essa divisão no salário, por exemplo, decisão importante, tomando... Bom, o salário aí fica a critério de cada um. Aqui nós adotamos dessa forma. Agora, tomar decisões importantes sem consultar o outro é uma grande... Como posso explicar? É uma grande furada, Uma grande porque furada, isso. tende a dar errado, né? Sim. É que quando der certo, a gente nem vai entrar no mérito, né? Ah, deu certo, ok. Mas se der errado, a cobrança entre o casal fica bem grande. Fica a dica. Vendi a casa e não avisei. Opa, Detalhe, né? Enfim, influencia. Ah, você tem um emprego em outro estado, sem falar com o cônjuge primeiro. Então, assim, isso daí é uma coisa que não dá pra deixar passar. Não é a mesma coisa que pintar o cabelo, né? Enfim, esse conselho pra nós valeu ouro. Bom, tá. Dias que eu chamo de estar com a macaca. Quando a pessoa tá de mau humor. E aí, um casal de amigos nossos nos falou sobre dar alguma dica que deixe claro que você não quer conversar naquele momento. Pois é, porque nem sempre, né, estamos bem, às vezes não é nem com relação ao nosso cônjuge, é com relação à questão do trabalho, questão de qualquer coisa, que a gente não quer falar muito, a gente tá meio estressado. Então é bom, quando a gente não consegue comunicar, né, verbalmente que a gente tá com um problema, é bom a gente dar uma sinalizada, pelo menos, pro cônjuge, dizendo que, poxa, tô mal, não tô afim de conversar. Senão fica aquela coisa, por que você não quer falar comigo? É comigo? E assim vai. Acontece com você? Acontece. E do contrário também, né? Quando a gente pergunta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, mas não necessariamente está tudo ótimo, não está tudo ótimo. Então, acho que uma comunicação clara com relação aos sentimentos e ao dia ajuda bastante a gente não pilhar, a gente não ficar
enfim, nervoso, às vezes com situações que não são o que de fato estão esquentando a gente, mas estão deixando a gente irritado, né? E a gente precisa sinalizar para o nosso cônjuge que a gente está mal para que ele considere isso e deixe eu em paz. Pelo menos por um instante, para que a gente tenha maior possibilidade de recuperar e assim vai, né? E não brigar, trazer coisas de fora da nossa relação para estressar o nosso relacionamento, né? Uma comunicação clara de que naquele momento você não quer uma comunicação. Então, assim, nós tivemos bastante esse problema, porque o Paulo tá resfriado, pode limpar o nariz ali, enfim. Então, porque você não sabe o que tá passando dentro da pessoa, ninguém tem bola de cristal, então você não sabe se você fez alguma coisa, aí às vezes era só um problema no trabalho, enfim. Aí você já leva pro pessoal, já pensa que tá acontecendo alguma coisa e às vezes não tá acontecendo nada, a pessoa só quer ficar quieta no canto dela, né? Pois é. Bom, outra coisa muito legal, decisão certa, deixa o coração tranquilo. Quer falar algo sobre isso? Opa, aquela coisa, normalmente aqui em casa, quando a gente vai tomar uma decisão, enfim, a gente ora, nós somos cristãos e nós oramos e perguntamos para Deus o que ele acha dessa decisão importante que a gente vai tomar. E uma vez que a gente olha com sinceridade, a gente percebe muito, isso é muito real, a gente começa a sentir qual que vai ser o impacto daquela decisão na nossa vida. Então, para algumas, por exemplo, para algumas decisões, a gente percebe que aquilo vem muito tranquilo, a gente vem com paz, a gente, sabe, a decisão, os reflexos da decisão acabam sendo até naturais para o nosso dia a dia, a gente não fica ansioso, nem com medo em demasiado, nem nada. Lógico, dá friozinho na barriga, sim, mas a gente fica com paz. Para outras decisões que você comenta lá? Na verdade, se você estiver muito ansioso, provavelmente já é um sinal de que alguma coisa não está bem. Pois é. Seja você que não avaliou bem a situação ou porque você não está tranquilo com relação à sua decisão. Porque aquilo está te gerando uma angústia muito grande. No começo do casamento, nós escutamos essa frase num momento essencial, onde nós estávamos alugando o nosso primeiro apartamento. Em outro momento eu conto essa história para vocês, mas assim, em resumo, todas as vezes que a gente ia negociar alguma coisa, a gente nunca saía sossegado, porque a pessoa sempre trazia uma variável e aí a gente não conseguia finalizar a negociação, mesmo que a gente estivesse querendo muito. E a gente tinha o desejo de alugar o apartamento e tal, mas a gente via que todo o contato que a gente tinha com o proprietário era ruim. Eram muitas condições, a situação era muito tensa. Então a gente tinha orado a respeito e a gente viu, bom, isso aqui talvez não seja para nós. Ao que pese o nosso coração esteja muito inclinado para querer, né? A gente queira muito, né? É um imóvel bem legal e tal. A gente viu, poxa, talvez a gente tem que livrar a mão aqui para entender o que Deus quer para nossas vidas e tudo mais, porque essa decisão aqui não vai ser boa para a gente. E aí a Mar comentou aqui que vai falar com vocês depois a respeito, mas assim, resumindo, nós achamos depois um apartamento sensacional, assim, que assim, foi melhor do que a gente esperava, mas acho que vale... Esse vale um vídeo separado para isso. Porque foi assim, acredite, nós somos cristãos, né? Então, parece às vezes que é a melhor decisão, porque a gente quer muito uma coisa e a gente faz atrapalhadas. Então, o nosso coração é enganoso. Então, assim, segundo a nossa crença, que é a mesma, né? Ore, peça direcionamento para Deus, porque a decisão certa vai deixar o seu coração tranquilo. Possivelmente é uma validação do que Deus está falando para você. Mas tem que querer ouvir o que Ele está querendo dizer, não só o que você gostaria que Ele respondesse, né? E aí você vai sentir essa paz. Próximo tópico aqui que nós colocamos: os filhos devem se adequar à rotina, o mundo não gira em torno do filho. Claro, nós não temos uma vasta experiência, como vocês viram o tamanho da Florinha, ela vai completar 3 anos. Paulo? Isso a gente está exercendo até hoje. Acho que a questão pode mudar ao longo do tempo, ao longo dos outros filhos que a gente vai ter no futuro e tudo mais. Mas o primeiro passo que a gente, primeira impulso que a gente tem quando o filho chega na nossa vida é fazer com que ele seja o centro de tudo. Ou seja, organiza a minha vida em virtude do filho, assim, tudo filho. Isso ao que parece seja nossa, como você está, né, dando atenção para o seu filho, parece estar bonito,
se não tomar cuidado, isso é prejudicial para a nossa vida de casal, né? A gente tem que lembrar que nós somos um casal antes do nosso filho e nós temos objetivos, nós temos sonhos também como casal. Então, o exercício constante que a gente faz, e acho que não vencemos ainda, a gente tem muito para exercer, é fazer com que, de fato, a nossa filha, ela entre na nossa rotina como casal e como família. Olha, Né? ela já está entrando aqui, inclusive agora. Exato. E aos poucos a gente está conseguindo isso e a gente está conseguindo muito se ver como casal mesmo, né? Porque senão fica aquela coisa muito filho, filho, filho. Quando você vai conversar com teu cônjuge, você fala assim, como que é mesmo? Tipo, A né? gente só fala do filho. Só fala do filho. Aliás, não está na lista aqui, mas uma coisa que nós fizemos, pode julgar, enfim, cada casal é um, mas nós fazemos pelo menos uma viagem aí por ano sem ela. Pois e é muito bom, a gente É sofre um pouco, mas dá tempo a gente fazer umas reflexões que nem essa, né? Exato. Bacana Porque compartilhar com senão, vocês. no dia a dia não dá nem pra pensar, né? A gente só fala do filho, filho, Sim, e um dia o filho vai sair e vai ficar Vamos só ficar nós nós dois. dois. E aí, exato. né, se a gente só viveu a história do filho, a gente esquece a nossa individualidade também. Pois é. E como casal isso aí é um problema, porque o filho, como posso explicar? Ele acaba tomando uma proporção. Ele demanda muita atenção em função de pequeno, comida, papinha, fralda, né? Atenção, né? Às vezes só quer estar junto. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não souber dosar, a gente pende muito para o lado e para o outro. E o outro, que é a relação de cônjuge, fica prejudicado. Né? E a gente também, que nem quer viajar, aí não vai mais viajar porque tem o filho. Pois Começa, vamos dizer assim, não é para ser um empecilho, é pra gente curtir junto. Vai mudar talvez o tipo de viagem, que nós fizemos isso, né? Pois é. Já tem que dar um pouquinho mais de trabalho em pensar, mas assim, algo que a gente aproveite também, não só o filho, né? Nós somos um casal que tivemos um filho. Pois é. Né? Então, o filho é uma adição e aí a gente não pode se esquecer nesse processo, né? Se esquecer como casal e como Paulo e Maiara também separadamente, né? Sim. Aliás, não sei se está na lista, mas vale um outro vídeo falando sobre os primeiros anos com uma criança em casa. Que só melhorou tudo para nós quando nós dois pudemos ter um tempo para mim, Maiara, fazer minhas atividades, Paulo ter o momento dele também separado, é importante. Sim. Né? Temos momentos como casal, como com o filho, mas o Paulo tem um momento que ele quer ficar quieto no canto dele, eu tenho minhas aulinhas de dança lá que eu gosto de fazer com as minhas amigas. E fica todo mundo feliz, todo mundo volta à vida normal. Acredite, se você tem um filho pequeno, a sua vida um dia vai voltar ao normal. Se você está naqueles primeiros 6 meses que, né, são uma loucura em termos de aprendizado, choro e tudo mais, fraldas. acredite, você vai sair dessa e acho que em questão de alguns meses a criança vai ficando mais independente e você vai ter uma vida melhor. Melhor, diferente. Aguenta aí. Bem diferente, mas muito melhor. Muito cansativa, mas muito melhor. Sim. E bom, a gente faz uma reflexão depois sobre isso, que esse daí dá um vídeo acho que de umas 5 horas. Pois é. Vamos lá. Voltando, dinheiro, um só bolso. Isso é muito importante. A gente, conversando com amigos, a gente vê algumas situações em que existe uma separação, né, com relação ao que ganha e o que paga, né? Então, a conta de luz paga eu, o aluguel paga eu, e fica aquela questão de meu dinheiro. E a gente vê que também por conselhos a gente seguiu isso e tá dando certo. Sempre deu, né? A gente vê que tratando o dinheiro como um só é muito melhor. Porque aí nós temos, como casal, temos uma noção de qual é a nossa renda. A gente sabe que questão financeira é uma questão importante para um bom relacionamento. Né? A gente sabe, amor é importante, é muito importante. Mas quando tem o dinheiro, a parte financeira está prejudicada, a tendência é dar ruim. Né? Na verdade, é um desafio que o casal passa. E se não quer tiver... dizer que não vai ter, né? Não que vai dar um problema, mas vai ser um desafio muito grande que o casal vai passar, né? E que se não tiver os dois na mesma pegada, nessa mesma junção aí de mesma economia, mesma visão, a coisa tende a se complicar,
né? Então, desde quando casamos, Maiara e eu, a gente controla o dinheiro como um só, né? Muito legal para a gente ter a questão das economias. É bom também, sabe? Nós talvez não estejamos tão assim, mas alguns casais têm aquela questão: esse dinheiro tá gastando com o quê? Né? Por que isso? Né? Aquelas questões até que envolvem ciúmes, coisa do tipo. É bom para isso também, transparência. Todo mundo sabe o que gasta, quais são as economias da família, e assim vai. Não que fique tomando conta do gasto do outro, Pois assim, não. né? Gasto do outro, que nem temos as contas da casa Uhum. e temos os gastos individuais, mas assim, não fica aquele controle. Ai, meu Deus, o que você comprou aqui nesse Isso. cartão, no dia tal? Paulo gastou R$ 100, não sei o que, não, assim. Então, a gente tem uma noção do nosso orçamento e até onde a gente pode gastar. Pois é. Então, dentro daquilo, cada um administra o montante, né? É isso aí. E sempre deu certo. Até gerente do banco nos elogiou de sabermos bem, né? Como a gente orquestra essa questão financeira. E, por exemplo, o Paulo é um marido bastante generoso. Quando eu estive sem trabalhar, nunca me senti desempregada, porque ele nunca fez assim, você não tá trabalhando, não tem dinheiro. Não, naquele momento, eu estava no momento que eu não estava conseguindo trabalho. E ok, eu continuei correndo atrás, depois consegui um trabalho. E é o mesmo caixa, né? Pois é. Então não existe isso, quer dizer, porque qualquer um pode perder o emprego a qualquer momento. E o casamento não vai acabar porque alguém perdeu o emprego, gente. Sim. Né? E também, se passar a necessidade, passaremos juntos. E aí vai muito ao encontro que a gente falou no começo, né? Das decisões grandes tomam em conjunto, né? Então, uma decisão grande é a gestão financeira da casa. E aí, fazendo a referência ao que a gente já falou, olha, é uma decisão, é uma gestão conjunta que seja feita em conjunto para não ter erro nas dificuldades financeiras estamos juntos e na parte boa, na riqueza, na pobreza, estamos juntos. Na saúde e na doença. Exatamente. Então, assim, é uma surpresa como isso deu bastante certo, né? Porque a gente sempre vê, assim, casais que nem sabem quanto o outro ganha. Isso, assim, ok, se funciona para os outros, beleza. Para nós, deu muito certo, assim, por isso a gente está compartilhando. E aí, assim, só para compartilhar com vocês, também não entendo aqui no nosso script, mas assim, existem algumas sementinhas que nós temos que evitar no nosso relacionamento, sabe? Então, quando a gente começa a separar, e aí começa a criar aquela coisa, você gastou com o que isso? Não vou falar com o que eu gastei. Você cria, ainda que não tenha nada, você começa a criar algum sentimento de fraqueza, de desconfiança no casal. Divisão, né? De o que está acontecendo, esse dinheiro. Ou você gastou sem eu falar, eu tinha outra destinação para o dinheiro, ou está gastando com o quê? E isso cria fissuras, rachadurinhas no relacionamento que não são boas a longo prazo. Então, uma coisa que a gente aprendeu então, é estar junto na questão financeira e vem dado muito certo. Sim. E agora nós vamos falar sobre mesma fé. Mesma fé. Tudo isso tá dando certo também porque, a nosso ver, né? Se você não tem fé nenhuma, case com quem também não tem fé nenhuma. Quem tem fé no cristã, seja lá qual for a seja qual for a fé, é bom que as pessoas tenham a mesma orientação de fé. Porque volta e meia, ao que pega, a gente fala assim, não vai ter problema, cada um é livre e tal. Em algum momento isso vai dar algum problema. Seja na questão, sei lá, em algumas denominações, vamos dizimar, né, em função da igreja, ou fazer algum trabalho voluntário, enfim, tudo que está nesse contexto de crença e religião e tudo mais, um dia vai chegar a conta quando o casal ele não está na mesma inclinação de fé, na mesma orientação, no mesmo entendimento quanto às questões de fé, né? Mas lembrando que esse é o nosso ponto de vista. Nós já vimos assim casais muito próximos até que tem essas questões, porque a gente se respeita. No começo tudo é bonito, mas aí por exemplo, não fôssemos da mesma fé. Paulo quer dizimar e eu acho que o dinheiro seria mais importante para
qualquer outra finalidade, nós já teríamos um problema. Ah, você é comprometido com a igreja, lá ajuda em missões, e o marido não professa da mesma fé. Ah, você não vai, porque... Então, assim, já começa a dar um trabalho. Ah, meu marido deixa aí, minha esposa deixa aí. Tudo bem, legal. Se você realmente não tem fé nenhuma, deixa lá o seu cônjuge fazer, mas no longo prazo, isso nos ajudou bastante, porque... como que eu posso resumir isso? Nas dificuldades da vida, a gente tem a mesma crença com relação ao que nos suporta, ao que nos dá ânimo para continuar. E o mesmo direcionamento, né? Sim. Então, estando junto nessa mesmo entendimento, é muito mais fácil. Porque se eu tô para baixo, ela levanta e vice-versa, e isso é muito bom. E a orientação vem do mesmo lugar, então vai ser a mesma orientação para mim e para ele. E aí, é claro, né? Quando a gente não faz o que a gente foi orientado, vai dar problemas, sim. Mas somos dirigidos pela mesma pessoa, né? Essa é muitíssimo importante, a próxima. Se esforçar ao máximo para não responder no calor da briga. Ah, sim. Quer falar sobre isso? Geralmente, né, a gente já falou que às vezes a gente tem que se comunicar melhor para que a pessoa entenda que você está numa má situação e tudo mais. E quando essa comunicação ela não é efetiva, a gente acaba, né, numa situação do casal, a gente acaba soltando os rojões sem necessariamente ser necessário, né? Sem filtrar, né? Filtrar. A gente tá nervoso demais, a gente quer ver aquela frustração resolvida e a gente solta os cachorros em cima do cônjuge. E isso é bem ruim, né? Então, uma vez, se você conseguir entender, isso é o que a gente aprendeu, que você não tá legal, sabe? Tá meio esquisito e tal, diz que você não tá legal pro seu cônjuge. Só assim, ó, não tô. E tá rolando uma briga ali, né? Ainda assim, trouxe algum assunto para discutir, simplesmente fala, respondam depois a gente conversa. Saia da situação para que a situação ela não se esquente, não fique demais. Ainda que você veja que você tem a razão, no grito, na braveza e tal, você perde a razão. Então, segura a onda, dá uma esquentada, vai tomar um banho, dá uma andada e com cabeça no lugar, chama o cônjuge para uma conversa. Confesso que eu não tenho muita facilidade nisso, porque eu quero resolver na hora, né? Como toda mulher, a gente quer resolver tudo na hora, e isso atrapalha bastante o relacionamento, porque você quer resolver e na hora que você tá com raiva você fala coisas que não necessariamente tinham aquela grandeza naquele momento, né? E não precisava, às vezes, de tanto, né? Mas eu demorei bastante para aprender isso e ainda, como diz um amigo nosso, Edson, às vezes é melhor você ser feliz do que você ter razão. Então, assim, veja quais brigas você quer comprar, né? Não precisa todas. Sim. Nem falar naquele momento. Sim. Num relacionamento não existe ganhar sempre. Porque não é um duelo. Uma que não é um duelo, mas outra que o relacionamento ele demanda concessão. Então, assim, às vezes, assim, eu quero assistir um canal. Minha esposa, ela tá ansiosa para um programa que só vai passar aquele dia e quer assistir aquilo lá. Isso tudo é um exemplo bastante simples, mas simples. Mas, o que eu quero dizer? Ao invés de brigar por aquilo... Fazer valer, não, porque hoje eu quero assistir... Poxa, deixa, abre mão. Outras, né? Assim se constrói um relacionamento, né? Os dois têm que abrir mão. Em algum momento vai ter que abrir. Pois é. Assim, porque... amor também é sacrifício, né? Então, se você quiser ganhar, sempre ganhar. O que é ganhar, né? Às vezes você tinha razão. Sempre prevalece a sua opinião, isso é ruim. Porque aí fica sempre alguém ali, vai ser onerado, que não vai ter opinião, porque o outro tem opinião forte. Não existe isso de opinião forte, tá? Tem que respeitar o cônjuge. Você pode ter razão, enfim, tem que... Em alguns momentos, sim, você vai ter que se impor um pouco mais, mas veja se naquele momento é necessário. A pessoa não teve um bom dia, aí chega brava, aí você vai querer discutir outra coisa, não vai dar certo. Então, assim, evite ao máximo responder no calor da briga, porque a tendência de você falar alguma coisa que não deveria ou da forma que não deveria
pode ser bem grande de dar problema, né? Pois é. Do princípio que eu posso estar errado. Ah, sim. Essa, o senhor Paulo me surpreendeu no começo do casamento, partir do princípio que eu posso estar errado na discussão. É. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre achei que eu tinha razão. Normalmente, quando a gente se vê em alguma situação de conflito, a gente sempre acha que está certo. E aí a gente corre com argumentos e luta para convencer a pessoa que você está certo. Isso acaba trazendo uma disputa de forças para o casal. Fica aquela coisa, quem ganha, e alguém um dia vai ceder e aí é complicado. Uma das formas que a gente vê que faz sentido é quando a gente vai começar uma discussão, se der, né, naquela questão, não cabeça quente, né, puxando com toda essa história que a gente já comentou, partir de uma premissa de que eventualmente você não está vendo alguma coisa e você possa estar errado. Será? Será? Que eu estou errado? Será que eu estou errado? Ainda que você tenha quase certeza que você está certo, cria a hipótese, poxa, eu posso estar errado. Por quê? Isso ajuda que você faça essa reflexão e você entenda também o ponto de vista do seu cônjuge. E isso faz com que você fique mais, né, aberto a ouvir ao que ele tem para dizer e às vezes ponderar e eventualmente descobrir que você não estava certo. Às vezes você está com uma opinião tal, mas a premissa da tua opinião é errada. E aí tem uma história para te contar que é diferente e você vai pensar diferente. Então, vale a pena essa dica, né? Sempre, na medida do possível, a gente tem questões de dia a dia, às vezes a gente começa a responder né, no fogo da braveza, coisa do tipo, mas fazendo esse exercício de raciocinar de como vou responder, esse elemento é muito importante. Posso estar errado. Me convença me convença que, olha só que legal, né? Me convença que eu estou certo. Tenta fazer invertir esse racional, para que aí você tenha maior, digamos, tranquilidade de entender o que você está pensando, né? O que você acha, Maia? Eu acho que eu tô aprendendo a fazer isso agora. Eu sempre achei que É difícil, eu também como bola várias vezes, mas assim... Mas já foi melhor nisso. É o que a gente tem que perseguir, Bom, 10 anos de casamento, é a hora de fazer reavaliações de onde a gente tem que melhorar aquelas coisas, ao longo dos anos, sempre eu estou certo, então acaba... Né? Tô brincando, mas é uma coisa para se perseguir sempre. A gente sempre tem que se avaliar, né? Porque a gente vai mudando conforme os anos e a gente tem que ver onde temos que melhorar, porque não estamos percebendo também, né? E aí vem também só fazer uma reflexão para aqueles que são cristãos, né? Tem aquela questão, né? A gente aponta a tora nos olhos de alguém e não vê... Não, perdão, você aponta o cisco nos olhos de alguém e não tira a tora dos seus olhos. Então esse é o ponto. Será que não tem algo que eu estou muito errado, considerando o ponto de vista da pessoa? Então acho que vale a dica. E, por exemplo, não faça isso que eu fiz agora, de falar mal do cônjuge. Isso é muito feio e eu estou aprendendo. Porque a gente não tem que falar mal do nosso cônjuge, certo? Se você tiver que falar mal, fala para ele, não dele, né? Enfim, não fale mal do seu cônjuge. Isso aí é uma cilada falar mal do cônjuge. Sim, acho que questões assim a gente tem que... são internas dentro de um casal. Né? A gente não pode chamar outros, né, para resolver uma situação que é de cônjuge. E você falando esses assuntos para terceiros, você só, digamos, põe fogo no relacionamento. Né? Põe fogo no relacionamento. Confesso que eu falo sim algumas coisas do meu marido, mas eu falo para ele também, enfim. Falo dele para ele, com ele presente, mas não é legal, não façam isso, tá? Como dissemos, somos pessoas, um casal normal e a gente está compartilhando o que é certo. O que também não é legal para que a gente possa melhorar, certo? Aqui somos um casal real. Ai, que ficamos fofinhos depois de 10 anos. Pois é, tô vendo. Aí fica aquelas inclinações de câmera, né? A gente vê assim, ó. Ah, sim, mas fofinhos felizes, né? Sim. Comemos bem e felizes. Comemos bem. Mas vamos lá. Ter momento de lazer só o casal. Gente, que saudade estávamos de assistir um Netflix, só nós dois. Sim. Que agora a Florinha começou a dormir um pouco mais. Pois é. Enfim, se você gosta da vida boêmia, legal, arranja aí alguém pra olhar seu filho de vez em quando. Nós somos mais da comilança mesmo, Netflix. Viajar também agora um pouquinho, né? Só os dois. E
Já falamos sobre ambos terem atividades e momentos individuais. Mais alguma consideração? Eu acho que é isso. Eu acho que precisa. A questão aqui de ter atividades individuais não é para que cada um dos cônjuges sejam individualistas, coisas do tipo. Não, mas Você tem sua vida, eu tenho a minha. Nada é disso. importante que a gente faça algumas pausas na vida, né, para refletir, para descansar, para ter uma nova forma de ver, né? Quando a gente está trabalhando normalmente, a gente está fazendo alguma coisa. Não sei se você tem também essa percepção. Se você dá uma paradinha de 15 minutos, você dá uma refrescada, você tem uma outra abordagem no que você está fazendo. Isso é importante na questão do trabalho e na questão das relações familiares também, né? Então ter um momento sozinho, entender quem que é você, lembrar um pouquinho quem que é você, lembrar quem que é você como casal e como pai, enfim, você como participante aí de uma família é importante, né? Agora deixa a mamãe falar com eles. E aí, acho que uma última consideração que eu faria, se você estiver no meio de um pé de guerra, o que acontece, tá, gente? Sim, com o bebê, com o dia a dia, a rotina te engolindo, lembre-se que vocês estão do mesmo lado. Não é uma guerra, não é uma disputa. Assim, a gente tem que se esforçar para ter uma vida feliz, porque não somos agora também só nós dois, ó. Temos essa coisinha linda aqui. Sim. Né? Às vezes vem na nossa cabeça uma dificuldade que desistir é o melhor caminho, né? Vamos tentar de novo, né? E é aquela questão velha já sabia, né? Sempre o gramado do vizinho é melhor, né? Sempre o que não estamos fazendo é melhor. Eu acho que, principalmente quando a gente fala em casamento, acho que vale a reflexão de que o amor e o relacionamento é uma construção diária e durante a vida toda do casal. São 10 anos, talvez não seja tanto tempo assim, mas essas dicas nos ajudaram bastante a diminuir muito o atrito em casa. Sempre teremos coisas para melhorar e a gente tem que pensar que estamos sempre do mesmo lado como casal. E nós temos que tentar sempre melhorar, né? Sim. Se você também tem dicas aí que funcionam no seu casamento, que você vê que dá certo, fica à vontade para compartilhar com a gente, somos todos ouvidos. Esses conselhos para nós valeram ouro. Eram conselhos que recebemos de 3 casais casados há um bom tempo e de faixas etárias diferentes, com número de filhos diferentes. São casais, assim, muito queridos para nós. Sim. Otaviano e Najá. Alberto e Miriam, e Alexandre e Patrícia. E Patrícia, que tem famílias lindas, que são boas referências de casamento para nós. E certamente tiveram suas dificuldades e compartilharam esses conselhos, assim, que, nossa, mudaram nossa vida. E por isso a gente veio aqui hoje compartilhar com vocês. Não foi um vídeo hollywoodiano, mega produzido, porque a vida real é assim, né, como vocês estão vendo. E fiquem à vontade para deixar os seus conselhos aí. Sim. E refletindo agora, será que isso aqui tudo, né, que a gente comentou, será que vai ser suficiente para nossa vida? Eu entendo que não. Eu acho que a gente tem a vida como casal é um aprendizado constante, né? E agora a cada desafio que o casal vai encarando, é bom que a gente faça reflexões, ver o que está funcionando ou não, converse bastante com pessoas que já passaram pela experiência. E eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? Por exemplo, agora, a gente está com uma filha de 3 anos, quanta coisa a gente não tem que aprender na educação dela e em outras coisas, né? Pode deixar dicas aqui sobre cuidado com os filhos também, o que ajudou vocês em crises, principalmente, porque é puxado, né? Pois é. Mas espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, deem dicas de como podemos melhorar. Um beijão e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.